Já. Boa noite, meninos. Eu sou a professora Maria Helena. Eu sou formada em Ciências da Educação pelo Instituto José Varona, em Havana, Cuba. Doutora honoris causa em Ciências da Educação também pela Academia de Letras do Brasil, com sede em BH. E doutoranda em Educação Ambiental pela Funiber de Florianópolis. Nós vamos trabalhar hoje com o módulo Metodologia da Pesquisa Científica. Mas antes da gente começar a falar da propriamente do trabalho de metodologia da pesquisa, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre o pesquisador, né? Que o papel do pesquisador é o de definir, é o de servir como veículo inteligente e ativo entre o conhecimento construído na área e as novas evidências que serão estabelecidas a partir da pesquisa. Então, é muito importante o papel do pesquisador. Às vezes nós ficamos interrogando por que a metodologia científica num curso de pós-graduação em enfermagem, né, com foco em UTI, unidade de tratamento intensivo, e também na urgência e emergência. Por quê? Porque o papel do enfermeiro é muito importante ao contribuir e definir as políticas públicas, porque ele trabalha diretamente com o público, com a saúde, e para isso é necessário que ele faça relatórios científicos a partir do contexto em que ele está vivendo, quer numa grande empresa de saúde, como um hospital de grande porte ou de médio porte, ou mesmo nos postos de saúde. O seu trabalho é fundamental ao fazer os relatórios, e esses relatórios devem ser organizados de forma científica. E além disso, o nosso relatório ele poderá servir como pesquisas futuras para os próximos investigadores, né, os próximos profissionais, como nós estamos vivendo agora essa pandemia. Olha que importante é o papel do pesquisador frente a essa pandemia que nós estamos vivendo. O índice, né, de pessoas contaminadas pela Covid-19, tudo isso tem que ser relatado, e a partir de então as pesquisas vão acontecendo, e tudo que é necessário, tudo que é importante, é problemático, o pesquisador ele tem papel fundamental para que ele possa estar vivenciando os problemas, levantando os problemas e propondo novas estratégias metodológicas para a melhoria da saúde no Brasil. Então, em relação à urgência e emergência, vamos falar em primeiro momento, qual a diferença da urgência e emergência? A urgência são os casos que existe assistência rápida, no menor tempo possível, né? A fim de evitar complicações e sofrimento. São exemplos de urgência, por exemplo, as dores abdominais agudas, as cólicas renais, são exemplos assim de tratamento de urgência, dentre outros. E emergências são aqueles casos que existe ameaça eminente à vida, sofrimento intenso ou risco de lesão permanente, havendo necessidade de tratamento médico imediato. Alguns exemplos de emergência são as paradas cardiorrespiratórias, os infartos, dentre outros, né? Agora, os casos de emergência, o atendimento tem que ser imediato, né? E os casos muito urgentes, até 15 minutos, os casos de urgência, mais ou menos uns 40 minutos, e os casos de pouca urgência, até 60 minutos, e os menos urgentes, até 120 minutos, né? São casos que nós podemos detectar como problemas a serem trabalhados na urgência e emergência. Agora, no nosso caso,
para que nós possamos entender a questão da pesquisa, é importante que a gente entenda a necessidade de construir o pré-projeto de pesquisa, né? No nosso caso, nós precisamos construir o referencial teórico, né? A pesquisa teórica, né? Com foco nas palavras-chave, a elaboração das resenhas, a organização das referências teóricas e também a pesquisa de campo, a construção da metodologia e revisão dos primeiros textos. E a partir do momento que nós fazemos a pesquisa de campo e paralelo nós vamos trabalhando com a metodologia, elaborando os textos, construindo esses textos, fazendo as revisões, o orientador também, ele vai fazendo as revisões, devolvendo para a gente fazer as melhorias textuais. Nós vamos também, a partir da pesquisa de campo, vamos elaborando os resultados. Em seguida, após a elaboração dos resultados, que deve ser construído com base também em tabelas, né? Dados quantitativos, em gráficos, e depois nós vamos fazer uma discussão a partir desses resultados, com base no trabalho de campo e paralelo àquilo que nós encontramos no referencial teórico. Depois, nós vamos elaborar a conclusão. Bem, mas é necessário também que o nosso trabalho de pesquisa, que no nosso caso nós vamos fazer um artigo científico, o artigo científico também ele demanda a elaboração de um resumo antes da introdução. E esse resumo ele deve ser traduzido na língua inglesa e logo depois nós vamos fazer uma revisão final do trabalho e a finalização e entrega do artigo à coordenação. Eu estou falando assim num contexto geral de um trabalho de pesquisa, mas isso tudo vai ser detalhado durante o nosso trabalho. Bem, o processo de pesquisa, ele demanda primeiro a elaboração de um problema, ou seja, primeiro nós vamos pensar quais os problemas que existem na urgência e emergência e, no nosso caso aqui, também na UTI, na unidade de terapia intensiva, em diferentes contextos, né? Quais são as dificuldades que existem nesses campos de trabalho, nessas áreas, né, de trabalho? Ou seja, quais são os problemas? Só existe uma pesquisa se nós temos um problema. Se não há problema, por que pesquisar? É a partir do problema que nós vamos elaborar o nosso projeto de pesquisa.